quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O Brasil é o campeão mundial de pessoas com transtorno de ansiedade. É isso mesmo. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, cerca de 9% dos brasileiros sofrem com algum transtorno nessa área da ansiedade. Porque a ansiedade, na verdade, ela é um sentimento natural. Ela é um pensamento, ela é uma reação natural em todos nós. A ansiedade é aquela apreensão, é aquela expectativa antes de passarmos por algo novo, por algo difícil, por algo desagradável. E a ansiedade, assim, basicamente, esta palavra significa uma angústia que sufoca. Então, a ansiedade que não é doentia é que quando aquilo que provocou a ansiedade em você passa, a ansiedade vai embora junto, porque ela era uma expectativa para algo que iria acontecer. Quando algo que iria acontecer já começou a acontecer, ou já passou, a sua ansiedade, ela vai embora junto. E aí, o problema é que nós temos muitas pessoas que permitiram que a ansiedade passasse do ponto. Permitem que a ansiedade tome conta de tal forma da mente, do coração, das atividades, e aí se torna doentio. Eu anotei aqui algumas causas para a ansiedade. Olha só, a ansiedade doentia, que causa um transtorno, ela pode ser genética, uma ameaça, seja de um perigo, seja do risco de fracassar, seja de uma incerteza em relação ao futuro. Às vezes a ansiedade é provocada por conflitos do tipo dúvidas em relação a importantes decisões que precisam ser tomadas. Às vezes o medo, a doença, a solidão, a morte, ou algumas necessidades insatisfeitas, como a falta de segurança ou o risco que você enfrenta, diante de algum perigo, a busca pela sobrevivência ou da sua própria identidade. A ansiedade, ela toma conta muitas vezes da nossa mente, toma conta muitas vezes do nosso coração, e juntamente com ela traz um monte de efeitos, seja no nosso corpo, seja na nossa mente. E olha o tamanho dessa lista de coisas que eu anotei aqui, de efeitos da ansiedade. Preste atenção. Pode trazer tensão muscular, arritmia, que é a aceleração do batimento cardíaco, falta de ar, suor excessivo, náusea, tremor, insônia, gastrite. Isso é só no nosso corpo. Agora, a ansiedade ainda pode trazer anulação de criatividade, fuga da realidade, dificuldade de concentração, alteração no humor, perturbação do pensamento e da memória, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, tão famosa nesses dias, o transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, transtorno de estresse pós-traumático e também afastamento de Deus. A ansiedade pode gerar essa porção de coisas. E por ela ser assim muito nociva, e por ela ser muito perigosa, e por ela ser muito complicada, ela precisa exatamente ser controlada por a gente. Então, não hesite em procurar ajuda. Não se envergonhe em falar que você precisa de uma ajuda em relação à sua saúde emocional. Isso não é falta de fé. Você não deve ser diminuído, julgado, rotulado por conta disso, por ninguém. Porque todos nós estamos sujeitos a essas coisas. E a Bíblia fala sobre ansiedade. Ela diz, por exemplo, no texto que nós lemos, do Salmo de número 94, verso 19, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O livro de Provérbios, por exemplo, Salomão, lá no capítulo 12, verso 25, ele diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. E ela pode, meus irmãos, a ansiedade, atrapalhar a frutificação da palavra de Deus em nossa vida. Você se lembra da história que Jesus contou, da parábola do semeador, em que um tipo de semente, ou na verdade a mesma semente, cai num tipo de solo que Jesus disse entre os espinhos.
E Jesus afirmou ali que quando aquela palavra quer frutificar, quando aquela semente quer brotar e exatamente mostrar a que veio, os espinhos a sufocam, de forma que ela não consegue frutificar. E Jesus diz que esses espinhos que sufocam a frutificação da palavra em nosso coração é a ansiedade. Então eu quero, com a ajuda de Deus, com a ajuda da palavra mesmo, e você mesmo se ajudando, eu quero apresentar aqui para você 3 conselhos baseados em 3 diferentes textos do Novo Testamento para você vencer a ansiedade, para você tirar esses espinhos do seu coração, para que eu tire também dos meus, porque ando por demais ansioso, e para que eu tire isso do meu coração também, de modo que a palavra de Deus frutifique para valer. Em primeiro lugar, vamos falar de Pedro. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: lançando sobre ele, você sabe, toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Para mim, o que mais chama a atenção nesse verso, sabe o que é? É o lançar. É o lançar. Porque muitas vezes a gente quer colocar a nossa ansiedade diante de Deus, mas a gente coloca assim, ó. O conselho do apóstolo não é simplesmente depositar. O conselho do apóstolo é lançar. Quando eu falo lançar, qual é a ideia que passa, hein? Ó. Joga, solta, se livra, lança para longe, sabe? Arremessa para quilômetro de distância. Talvez o que esteja faltando, em primeiro lugar, para a gente vencer a ansiedade, é realmente entregar as coisas de verdade, para valer, nas mãos de Deus. Entregar para Deus as nossas preocupações é um grande remédio contra a ansiedade. O problema, meus queridos, é que muitas vezes nós somos incrédulos, nós somos desconfiados e nós somos orgulhosos. Sabe aquela coisa assim que a gente pede para Deus fazer, mas a gente fica ainda querendo fiscalizar? Sabe aquela coisa que você diz assim, ó, toma conta do meu filho aí, mas você fica espiando para ver se a pessoa está tomando conta do filho direitinho, sabe? É uma confiança, mas que não é 100%. É aquele fardo pesadíssimo que eu estou carregando, que eu não estou aguentando mais, que eu estou encurvado, que eu estou arrastando aquele peso pelo chão. E aí Jesus aparece e fala assim: Josué, deixa eu te ajudar. Eu digo, sim, claro. Aí eu entrego o peso a Jesus, mas eu fico segurando uma alça da sacola. Eu falo, Jesus, segura aí, mas eu dou 90% para ele, segura o restante. Sabe aquela coisa assim, vai que Jesus falha, vai que Deus se esqueça de mim, vai que ele vai ficar desatento, ocupado com outras coisas e vai me deixar para lá, né? Vai que isso tudo aí não dá certo e aí eu me dou mal, sabe? Falta-nos confiar 100% em Deus. Pedro diz, vamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. A ansiedade não é para ser segurada em nosso coração, em nossa vida. A ansiedade não é para ser descontada nos outros e fazendo às vezes mal a elas, pela maneira como falamos ou reagimos a questões simples e pequenas da vida. Uma das primeiras soluções para vencermos a nossa ansiedade é depositarmos ela totalmente, 100% nas mãos de Deus. E eu fico impressionado porque Pedro, ele aprendeu a viver o que ele ensina. No texto, por exemplo, lá do capítulo 12 de Atos, a Bíblia diz que Herodes havia prendido e matado Tiago, que era irmão de João, discípulo de Jesus, e Pedro estava preso para ser morto na manhã seguinte. De repente, o que acontece? Um anjo aparece. E eu fico impressionado com os detalhes bíblicos, porque diz que o anjo apareceu e houve uma grande luminosidade, uma grande luz dentro da cela. Mas Pedro continuou dormindo. Se eu estou dormindo e uma luz de repente se acende, eu desperto, se o meu sono estiver leve. Mas um anjo apareceu e a Bíblia diz que houve uma grande luz na cela e Pedro continuou dormindo. Aí a Bíblia diz que o anjo precisa cutucar Pedro. Ei, Pedro, acorda, para que ele desperte do sono. Aí Pedro acorda, uau, que coisa maravilhosa, as correntes caem, as portas se abrem, ele vai embora, é liberto da prisão. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: como é que alguém consegue dormir um sono profundo, sabendo que seria morto na manhã seguinte? Porque foi alguém que aprendeu a lançar sobre Deus toda a ansiedade.
A gente precisa aprender a não se preocupar. E a palavra preocupação, ela já diz tudo, é uma pré-ocupação. A gente se ocupa previamente por alguma coisa que às vezes nem vai acontecer. E como que isso acontece? Às vezes a gente fica ansioso, desesperado, vai ser muito ruim, vai ser um sofrimento, vai ser um negócio, a gente fica preocupado. Eu me lembro de uma vez que fui extrair o dente, e fiquei muito nervoso, muito ansioso, muito preocupado mesmo, umas 2 semanas antes, sabe aquela coisa de, aquele dia vai doer, aquele dia vai ser horrível, eu vou ter que extrair o dente, e aí ficava ansioso, preocupado, triste, cabisbaixo. O que foi, José? Eu vou ter que extrair o dente daqui a 15 dias, aquele sofrimento tremendo, me preocupei. Eu me lembro que naquele dia lá, sentado na cadeira do dentista, ele conversando e tal, puxou e falou assim, doeu? Eu falei, não. Aí ele me mostrou no alicate o dente. Ele extraiu que eu nem percebi. Eu falei, cara, eu sofri, eu me preocupei pra caramba. E não precisava. O negócio nem foi tão tenso assim. O negócio nem foi tão assustador assim. Às vezes a gente se preocupa demais, às vezes a gente aumenta os nossos monstros, a gente agiganteia os nossos problemas antes deles acontecerem e chega na hora, nem é aquilo tudo. Vamos seguir porque Paulo orienta a gente na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração, súplicas e ações de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante do Senhor. Não ande ansioso por nada, antes ore por tudo. E quando Paulo fala assim, olha, não fiquem ansiosos por coisa alguma, ele está se referindo a coisas grandes e a coisas pequenas. Porque por vezes nós somos tentados a achar que o nosso problema é muito pequenininho e que Deus está muito ocupado para nós. Por vezes nós achamos que não vale a pena pedir, orar por alguma coisa, porque Deus não vai nos ouvir, não vai nos atentar, porque Ele tem outras coisas mais importantes para resolver. Isso não é um pensamento bíblico, isso não é um pensamento bom, porque a Bíblia apresenta um Deus que está sempre pronto a ouvir coisas grandes e pequenas que eu tenho para conversar com Ele. Às vezes a gente fica muito ansioso porque a gente acha que não tem ninguém com quem dividir o fardo. A gente fica muito preocupado porque o peso é muito grande, porque o sofrimento é muito grande, mas a gente não tem com quem desabafar. Deixa eu dizer para você, desabafa com Deus, desabafa mesmo. A Bíblia fala num dos salmos, diante do Senhor eu estou a me queixar, a queixar-me eu estou, e diante dele eu exponho a minha aflição. Leia os salmos, estão cheios de textos assim, Senhor, eu estou muito triste, Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, os meus inimigos estão me perseguindo, Senhor, eu estou vendo a morte de perto, Senhor, os meus travesseiros eu faço deles igual um rio, de tanto que eu choro, Senhor, os meus olhos estão doendo de tanto que eu estou chorando, Senhor, eu não sei o que fazer, diante de mim não há saída, sabe? Se apresentar mesmo diante de Deus, sem reservas, sem fantasias, sem máscaras, se apresentar, Senhor, é isso que está acontecendo. Eu estou triste, eu estou ansioso, eu estou preocupado, isso aqui está me afligindo, isso aqui está me perturbando, e apresentar mesmo. A oração, minha gente, é um grande remédio contra a ansiedade. Nesse mesmo texto de Filipenses, os versos subsequentes desses 6 que citamos, no 7 ele diz, olha, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Jesus. E o verso 8 ele diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que há alguma virtude, se há algum louvor nestas coisas, nisso vocês pensem. Então, pensamentos nocivos, pensamentos diminutivos, pensamentos preocupantes, a gente joga fora. E substituir os nossos pensamentos por tudo que é útil, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor. Pensar em coisas boas. E permitir que a paz de Deus, que eu não sei explicar, nem você, ela vai além da nossa compreensão, permitir que a paz de Deus preencha o nosso coração. E, finalmente, aprendemos com Jesus uma grande dica contra a ansiedade. Está lá naquele texto maravilhoso do Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, dos versículos de 25 até o 34, em que Jesus afirma o seguinte, olha, não fiquem se perguntando o que vocês vão comer, o que vocês vão beber ou o que vocês vão vestir.
É muito verdade que a vida de vocês vale mais do que o alimento e que o corpo vale mais do que a roupa. Portanto, olhem para as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. E em verdade eu vos digo que o nosso Pai Celestial as alimenta. E nós valemos mais do que muitos passarinhos. O qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar mais 1 minuto à sua existência? Não fiquem preocupados demais com o que vocês vão vestir. Olhem os lírios do campo. Eles não tecem, não fiam. E em verdade eu digo para vocês que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer destes. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã é lançada no fogo, quanto mais nos vestirá a vós, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem ansiosos, perguntando o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, pois estas são as preocupações dos pagãos, porque o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Em toda a história, ninguém nunca disse, ninguém nunca registrou palavras tão profundas, sábias e maravilhosas para vencer a ansiedade do que estas. As melhores palavras para se vencer a ansiedade foram ditas por Jesus e registradas por Mateus nesses 10 versos que mencionei aqui agora. A ansiedade, meus queridos, ela é para nós um excesso de futuro. Preocupado demais com o futuro, tenso demais com o futuro. Ansiedade é excesso de futuro. Agora, deixa eu dizer um conselho maravilhoso para mim e para você. A gente não precisa ficar ansioso, preocupado com o futuro, porque Deus já está lá no futuro. E mais do que Deus já está no futuro, Ele está cuidando do futuro. E Ele está cuidando de nós. Então, por que ficar muito preocupado com o amanhã, se o amanhã pertence a Deus? Por que ficar muito preocupado com o amanhã, se eu sei que a presença de Deus que hoje me tranquiliza, estará comigo amanhã me tranquilizando também? Por que ficar ansioso demais com o dia de amanhã, porque hoje eu já tenho as minhas preocupações para dar conta, e amanhã, as preocupações de amanhã, de um novo dia, elas serão superadas e vencidas com a ajuda de Deus, dia após dia. E aí Jesus é maravilhoso, né? Ele traz 2 exemplos de coisas simples. Ele fala: olha os passarinhos, olhem as aves do céu. As aves do céu, elas não ficam preocupadas com o que é, assim, da sua necessidade básica, como plantar para ter o que comer amanhã. As aves estão simplesmente preocupadas em cumprir o seu propósito. Qual o propósito para qual as aves foram criadas? Cantarem, louvarem o Senhor, ok. Então os passarinhos, eles vivem a sua vida preocupados em cumprirem o seu propósito, que é glorificar a Deus. E as necessidades? Olha, se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as minhas necessidades me são satisfeitas por Ele. Aí Jesus diz: olhe para os lírios do campo. Qual é a grande preocupação, qual é a grande intenção de uma flor? É embelezar o jardim, é trazer um perfume para o ambiente. Então tá, as flores estão preocupadas em tão somente cumprirem o propósito para o qual foram criadas. E as necessidades básicas delas serão supridas por Deus. O sol Ele vai mandar, o adubo Ele vai mandar, a chuva Ele vai mandar. Você, ave, você, flor, fique preocupado em cumprir o seu propósito, porque aquilo que é essencial para você eu vou suprir. E Jesus traz para mim e para você a mesma coisa. Olha, as aves e as flores estão preocupadas em cumprir o propósito para o qual elas foram criadas, e por isso Deus supre as necessidades delas. Eu e você precisamos nos preocupar e priorizar o reino de Deus, porque é para isso que nós fomos criados. Porque Jesus garante para mim e para você que se nós priorizarmos o reino de Deus, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as coisas essenciais para a nossa subsistência, nos serão garantidas e providenciadas por Ele mesmo. No texto paralelo a esse que eu estou citando aqui de Mateus, lá em Lucas 12, Jesus fala assim, o texto paralelo a esse, né? Não fiquem com medo, pequeno rebanho, porque agradou ao Pai dar-vos o seu reino. Não tenham medo, pequeno rebanho, Ele é pastor, porque o vosso Pai, Ele é Pai, agradou-se a Ele dar o seu reino, Ele é Rei. Então não fica com medo, porque Ele é pastor, pastor cuida. Não fica com medo porque Ele é Pai, Pai protege. Não fica com medo porque Ele é Rei, Rei governa. Ele diz assim: bendito seja o Senhor que dia a dia leva a nossa carga. Senhor, a carga de hoje está pesada. Tranquilo, Ele leva. Mas a de amanhã está mais pesada do que a de hoje. Calma,
Ele leva a minha carga e a sua carga dia a dia. As misericórdias dele se renovam a cada manhã sobre a nossa vida, dia a dia. O pão nosso de cada dia ele nos dá hoje. E o pão de amanhã? Ele vai dar. E o pão de daqui a 20 anos? Ele vai dar. Ele vai dar. Eu gosto muito de uma frase de Billy Graham. Uma vez ele foi perguntado: Billy Graham, você sabe o que reserva o seu futuro? Billy Graham foi um grande homem de Deus, maior evangelista do século XX, um dos homens mais admirados da história. Faleceu tem uns 2 anos, aos 99 anos de idade. E ele diz assim: olha, eu não sei o que reserva o meu futuro não, mas eu sei quem o reserva. Eu não sei o que o futuro tem para mim, mas eu sei quem está no futuro para mim. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu tenho um Deus que vai estar comigo, aconteça o que acontecer. Não andemos ansiosos. Não andemos ansiosos. Pedro nos aconselha: vamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Paulo nos aconselha: não andem ansiosos por coisa alguma. Orem por tudo. Não fiquem ansiosos por nada. Orem por tudo. E Jesus nos aconselha: priorizem o reino de Deus. Se preocupem com o hoje. Cada dia basta o mal de cada dia. Mas busquem, priorizem o reino de Deus, as coisas de Deus, e o restante nos será acrescentado. Eu desejo sinceramente e oro para que essa palavra encontre lugar no seu coração.